Aquilo que você procura está procurando por você. Essa frase, que é atribuída a Rumi, o poeta persa, ela traz um significado que é muito interessante. Ela vem falando que tudo aquilo que a gente deseja encontrar já está em movimento, em nossa direção, buscando nos encontrar. O movimento de concretização, aquele movimento do acontecimento. Eu sou Marquito, esse é o Café com Alma, um espaço para a gente conversar sobre conteúdos de autoconhecimento e para nos permitirmos fluir por meio da pintura terapêutica. E hoje o nosso tema é sobre transferência de riqueza por meio da sua arte. Como acessar, como fazer isso acontecer de uma forma leve e sentir tudo fluindo por meio dos nossos movimentos, dos nossos pincéis, das nossas escolhas, das nossas intenções. E é interessante porque quando eu falo sobre transferência de riqueza, me vem muito forte algo que aconteceu em 2020. Durante a pandemia, em 2020, em meio àquele momento mais desafiador, eu sinto que foi a época que eu deixei muito daquilo que tinha aqui dentro fluir de uma forma mais alinhada com o meu coração, usando a minha arte, usando aquilo que eu já vinha estudando nas terapias para conectar mais com as pessoas na internet. Então, em 2020, no meio daquela crise toda, eu criei um programa que se chamava Reconexão com a Essência. O mundo estava todo em caos e esse programa que eu criei, ele ainda não tinha o alinhamento com a pintura terapêutica, mas ele já vinha ligado a tudo aquilo que eu já estava estudando. Então eu já estava fazendo cursos das terapias integrativas. Então eu trouxe nesse Reconexão com a Essência, foram 21 dias de mergulho interior, onde eu trouxe meditação, eu acabei compartilhando os conteúdos de autoconhecimento que eu vinha estudando naquela época, e eu fiz o Reconexão com a Essência, inclusive, com a Renatinha, que é uma grande amiga minha, que também é terapeuta. Então a gente se revezou e cada dia um gravava um conhecimento e uma meditação, e a gente transformou isso numa vivência de mergulho interior que duravam 21 dias. Inclusive, o Reconexão com a Essência, ele é uma das trilhas que hoje se encontra dentro do método Soltar, que é o meu método de pintura terapêutica. Porque por mais que o Reconexão com a Essência seja apenas alinhado ali direto ao autoconhecimento, ele também nos auxilia nesse espaço, nesse processo de a gente se reconectar com aquilo que nós somos de verdade. E acaba nos dando força, inclusive, para desbloquear e focar naquilo que a gente sente que está alinhado com o nosso coração. Sejam muito bem-vindos. A Eliana entrou, a Elisângela, a Aninha, a Cris. Sejam muito bem-vindos. E naquele momento em que o mundo estava ali todo em caos, foi o momento que aquilo acabou fazendo tanto sentido. Porque a gente percebeu que poderíamos usar aquilo que nos fazia bem para também acessar outras pessoas e levar mais leveza. E naquela época a gente já vinha compartilhando também o autoconhecimento, as meditações, por um outro perfil que eu tinha aqui na internet, que eu criei junto com essa minha amiga terapeuta. E esse outro perfil, ele era muito alinhado ao desenvolvimento pessoal. Inclusive, com o tempo, eu deixei de fazer parte daquele perfil porque eu queria viver mais o autoconhecimento alinhado à arte. E foi por isso que eu acabei saindo e deixando o perfil com a minha amiga e acabei focando diretamente na pintura terapêutica e cruzando tudo aquilo que eu vinha estudando dentro do universo das terapias junto com a pintura. E eu queria
justamente colocar tudo isso para o mundo, para que as pessoas pudessem acessar. Então, naquele momento, aquilo lá, por mais que fosse muito bom e que a gente tenha alcançado tanta gente, o Reconexão com a Essência alcançou tanta gente durante a pandemia, a gente recebia tanta mensagem de pessoas que começaram a fazer o processo e começaram a sentir as transformações por meio das meditações, que a gente usa terapias energéticas, né? E por meio de todas aquelas meditações, as pessoas começaram a sentir todos aqueles benefícios. E, como eu sempre vou compartilhando aqui, o macro é um reflexo do micro. Se a gente vai mudando internamente, tudo ao nosso redor passa a ser alterado também. A nossa energia, a nossa frequência, as pessoas que estão próximas da gente. Então, tudo isso vai acontecendo. E daí, em 2021, isso foi em 2020, em 2021 eu decidi que eu focaria apenas na arte alinhada ao autoconhecimento e a esse universo da pintura terapêutica, das terapias. E em 2021, ainda em meio à crise, nasceu o desafio Aquazen de meditação e aquarela. Não sei se tem alguém aqui que está assistindo que já tenha feito o desafio Aquazen. O desafio Aquazen, o que ele é, porque ele ainda hoje ele está dentro do método Soltar. O desafio Aquazen são 7 dias de pintura terapêutica e meditações, mesmo para quem nunca meditou na vida. Às vezes as pessoas têm aquela grande resistência e ali eu ensino passo a passo de como você consegue trazer a meditação e colocar na sua vida de uma forma prática, isso do dia a dia, de um jeito super leve. E dentro do Aquazen, eu criei fazendo um alinhamento entre as meditações, o autoconhecimento e os arquétipos. Então a gente trabalhou vários arquétipos variados ali, trabalhando a criança interior, trabalhando a coruja, o arquétipo de sabedoria, trabalhando vários animais. E ali a gente conseguia fazer essa conexão de uma forma profunda. Então, eu aprendi, inclusive ao criar esses programas e disponibilizá-los para o mundo, que a riqueza, ela não era só dinheiro. Eu já vinha compartilhando os conteúdos abertamente, gratuitamente, fazendo lives aqui no perfil, compartilhando os vídeos. E ali, naquele momento, eu criei aquele programa que seria mesmo um formato de curso e que eu poderia alcançar outras pessoas e ter essa troca energética, onde eu ofereço aquele serviço, aquele bem-estar, e as pessoas elas podem sim retribuir e comprar aquele curso e sentir a realidade mudando também. Então eu já pensava assim, antigamente eu tinha um pouco da resistência de cobrar alguma coisa naquilo que eu fazia. E eu percebi que, inclusive, muito disso eu precisei trabalhar em mim, porque era relacionado à falta de merecimento. Eu tinha medo de cobrar nas minhas artes, de cobrar na pintura que eu fazia. Eu não sabia se as pessoas iam querer, se elas iam pagar, se elas veriam valor naquilo. Então eu precisei começar esse processo de mergulho interior para eu me reconectar com o meu próprio valor e conseguir passar isso naquilo que eu fazia. E, inclusive, quando eu criei esse desafio Aquazen, eu já estava nesse processo, que eu já vinha trabalhando aquilo. E eu consegui enxergar o valor naquele material que eu estava construindo. E aí, quando eu lancei, as pessoas que me acompanhavam aqui no perfil começaram a comprar, começaram a fazer. Houve essa troca de energia, onde eu disponibilizo algo e as pessoas que estão realmente dispostas a sentir aquilo, elas escolhem dar um próximo passo. E isso acontece muito também. Às vezes a gente compartilha muitas coisas gratuitamente e quando a gente compartilha gratuitamente, muita gente acaba acessando. Porém, muitas pessoas acabam, às vezes, nem vendo tanto valor justamente por ser gratuito. E algumas coisas, quando são cobradas, acabam sendo mais valorizadas.
Mas isso é muito relacionado à mente humana, porque é como se aquilo que tivesse abertamente não tivesse tanto valor. E nessas lives todas que eu estou fazendo aqui, por exemplo, eu sei o valor que essas lives têm, e eu sei que mesmo que alcançasse, se acontecesse de alcançar poucas pessoas, aquilo ali já estaria alcançando alguém, já estaria ajudando de alguma forma. E eu comecei a colocar todas essas lives também no canal do YouTube. Hoje meu canal do YouTube ele ainda é pequeno. E por mais que eu compartilhe aqui, existe uma resistência das pessoas de saírem do Instagram para irem para o canal do YouTube também. Inclusive, eu faço até esse convite aqui. Se você quer assistir as lives, se você quer assistir muitos dos meus conteúdos, você também consegue acessar por lá. Inclusive, lá, quando você assiste precisa parar, depois você vai voltar e vai continuar de onde você parou. E muitas vezes aqui no Instagram acaba perdendo isso também. Então, já deixo o convite aqui para que vocês também conheçam e participem lá do canal do YouTube, para que a gente possa aumentar lá também as visualizações e esse conteúdo acabe sendo levado cada vez para mais pessoas. Então, por mais que eu sentisse essa resistência no momento inicial, eu comecei a me trabalhar para destruir essas travas relacionadas a essa crença de não merecimento, de as pessoas, de repente, não pagarem pelo meu trabalho, delas não verem valor naquilo. E eu comecei a perceber, ao estudar tudo isso, que quanto mais eu acreditava naquilo que eu estava fazendo, assim, acreditar mesmo, sentir, mais as pessoas viam valor naquilo que eu estava entregando. E isso acontece, inclusive, quando eu compartilho sobre os cursos, sobre aquilo tudo que eu venho trazendo aqui. Então, quanto mais eu acredito, isso serve para vocês também, quanto mais você acredita que aquela sua arte vale determinado valor, mais você consegue passar esse sentimento para quem está perto. Se você acredita que seu marca-páginas não vale nem R$ 15, se você chega e fala, nossa, eu estou vendendo esse marca-página aqui por, sei lá, R$ 60, as pessoas não vão comprar. Muito difícil das pessoas comprarem, porque antes do que a gente fala, as pessoas elas recebem aquela nossa energia. Elas sentem aquilo. Então isso é algo muito importante. A gente acreditar. Por isso, às vezes, quando me perguntam, Marquito, mas como que eu posso fazer para ir ganhando essa confiança? Ok, em um momento inicial, você até pode, para ir ganhando a confiança, às vezes está ali cobrando um valor que seja mais acessível e com o tempo você pode ir trabalhando esse valor e você pode ir aumentando, porque você já vai confiando, você vai dando seus passinhos, vai trabalhando cada vez mais esse trabalho que você tem, a sua pintura, a sua arte, e aí você pode ir cobrando um pouquinho mais com o tempo. E é interessante toda essa troca energética. Então, existe a troca energética que é relacionada ao dinheiro, porém, nem tudo é só dinheiro. E quando eu falo sobre transferência de riqueza, é justamente isso que eu venho compartilhando aqui com vocês. A transferência de riqueza, ela se dá também pela riqueza que está nos seus talentos, pela riqueza que está na sua capacidade de compartilhar aquilo que você vem estudando, aquilo que você vem aprendendo. A riqueza você consegue encontrar na saúde, sabe? Na sua saúde, na saúde da sua família. Inclusive, tem coisa rica que é de graça. Eu sempre venho compartilhando isso nos stories. Quando eu vejo uma coisa muito maravilhosa, quando eu sinto que o dia tá lindo, tudo tá incrível, eu vou lá, faço um videozinho, eu tiro uma foto, aí eu escrevo, tem coisa rica que é de graça. Justamente para que a gente possa ir percebendo que nem tudo é só dinheiro. E aí a gente vai percebendo isso também no passarinho que está cantando ali na sua janela, quando você está presente, quando você está aberta a enxergar esse tipo de riqueza. Você consegue perceber, às vezes, também nas árvores que dão frutos, nas árvores que trazem sombra, tudo aquilo que a natureza está proporcionando para a gente. Você pode compartilhar
os seus talentos e perceber que isso também já é uma transferência de riqueza. Quando eu falo aqui sobre o método soltar, por exemplo, que os alunos que entram, mesmo sem saber desenhar nem pintar nada, eles entram, começam a passar por cada uma das trilhas e eles vão se desenvolvendo, vão se desbloqueando em várias áreas que acreditavam não ser capazes. E aí vão criando essa autoconfiança, tanto nas próprias pinturas e sabendo que não é só sobre ser bonito, não é somente sobre o belo. A beleza ela vem, mas é o processo, é aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está acessando enquanto a gente está se permitindo viver as nossas artes. E isso é de uma riqueza muito profunda. E daí, ali no método soltar, os alunos eles vão passando por todo o processo e depois recebem uma certificação para ensinar a pintura terapêutica para outras pessoas. Quando os próprios alunos estão criando grupos nas suas cidades, na sua comunidade, estão levando esse tipo de pintura que eu compartilho aqui com vocês e vão compartilhando com outras pessoas, ali já está acontecendo o quê? Mais dessa transferência de riqueza. Eu escolhi fazer essa transferência de riqueza por meio da pintura e eu percebi também que isso é transbordar aquilo que Deus me deu. E eu percebo que quanto mais eu transbordo, eu mais recebo disso. Então, por isso que eu também sempre vou trazendo, não só para receber em troca, mas eu também sempre vou trazendo os materiais, vou compartilhando lives aqui, eu vou compartilhando os vídeos, aqueles que são mais curtos, que trazem inspiração. Faço os textos ali em formato carrossel. Sempre vou compartilhando o conhecimento aqui no perfil de uma forma que eu possa mostrar que a arte ela é acessível, que a arte é para todas e todos, que pode ser algo completamente leve, que não precisa ser um espaço onde você vai entrar e vai se ter esse julgamento, esse chicotinho que está ali se batendo para poder buscar perfeição. A arte, a gente pode acessar isso de uma maneira muito linda. A Santa Essência perguntando, Aline, perguntando, certificado de pintura terapêutica, é isso? Você consegue ter a certificação depois de passar por todo o processo, porque você, inclusive, vai se sentir apta para isso, até mesmo de forma técnica. A Alice falou, eu comprei o seu curso, eu estou amando. Eu posso usar os seus desenhos, embora meu desenho nunca será igual ao seu? Claro, pode usar sim. Inclusive, quem passa pelo método soltar, tem lá os desenhos que eu compartilho, as meditações, as orações. Inclusive, eu permito que tudo que está dentro do método possa ser utilizado. Por exemplo, você abriu uma roda de pessoas, de repente juntou vários parentes ou vários amigos e decidiu fazer esse processo terapêutico com todo mundo ali. Você pode utilizar as meditações que eu compartilho lá, você pode utilizar você mesmo fazendo, ou você pode usar até mesmo aquelas que eu compartilho. Então, meditação da criança interior, meditação para se conectar com o seu amor próprio. Você quer compartilhar isso naquele momento e criar aquele espaço, aquela ambiência, você pode utilizar tudo que está dentro do método soltar. As ilustrações que você vai compartilhar, você pode utilizar as ilustrações que eu compartilho lá, pode mostrar como os seus alunos vão poder reproduzir utilizando aquelas ilustrações de uma forma fácil, porque eu mostro passo a passo, até mesmo para quem nunca desenhou, conseguir reproduzir ilustrações, mesmo sem saber desenhar. E são formas que você consegue fazer até utilizando aquelas travessas de macarrão. Eu mostro como fazer isso utilizando a janela da sua casa, utilizando a tela do computador, um tablet, um celular. Eu mostro de várias formas. Então não tem como a pessoa falar assim, nossa, eu não sei desenhar nada, será que eu vou conseguir? Porque vai conseguir. E já foram mais de 15 mil alunos. Então, o método ele já é completamente validado. Então, até mesmo para você levar isso para outras pessoas, isso se torna de uma forma muito mais leve, um jeito fácil de ensinar. Então, eu escolhi fazer essa transferência de riqueza utilizando a pintura, utilizando as minhas artes. E outras pessoas também podem transbordar aquilo que
Deus compartilhou, aquilo que Deus deu, trazendo aqui os conteúdos que possam ser gratuitos, trazendo também conteúdos que possam sim ser pagos e tendo essa troca de energia que se dá muitas vezes também por meio do dinheiro. E com tudo isso, sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que crise é transferência de riqueza. Foi ali, na pandemia, que eu decidi utilizar os meus talentos para fazer as coisas acontecerem. Usar aquilo que eu aprendi para alcançar outras pessoas. Então, ao invés de a gente só ver crise como algo ruim, a gente sempre pode ver a crise como oportunidade. A crise é oportunidade que é criada. E é dentro da oportunidade que a gente consegue semear também. Sabe? A gente vai jogando as nossas sementes e vai ter um momento que a gente vai começar a colher essas sementes. A gente está plantando, inclusive, no momento que a gente está estudando, no momento que a gente está se permitindo se jogar em algo novo, num novo hobby, sabe? Desenvolver talentos. Nisso tudo a gente está semeando. E quando a gente vai semeando, uma hora a gente vai plantar. E na pintura terapêutica eu sinto que até mesmo no durante a gente já está colhendo. Porque são as nossas emoções sendo colocadas para fora. É a gente tirando tudo aquilo que está guardado aqui dentro, sabe? De aquilo que pesa e que a gente escolhe deixar sair. E quando eu penso em tudo isso relacionado a crises, relacionados aos problemas, eu consigo perceber hoje que a maior parte das pessoas acabam fugindo dos problemas. Você, por exemplo, é uma pessoa que enfrenta, que resolve, ou é uma pessoa que foge dos problemas? Às vezes a gente pode pensar assim, nossa, eu tô fora de problema. Só que é que nem a gente já conversou algumas vezes aqui. A nossa realidade, ela é como um pêndulo. A gente vai estar em cima e vai ter uma hora que vai estar embaixo. Vai estar em cima, vai estar embaixo. A gente sempre vai vivenciar. Não é sobre você estar criando problemas para a sua vida. Não, é sobre você ter consciência de que os problemas eles vão existir. Eles vão acontecer. Aí, às vezes, a gente fala sobre positividade, né? Aí tem muito aquilo de mas a gente pode pensar positivo. Pensa sempre positivo para que você possa afastar os problemas da sua vida e você não ter mais problemas. Realmente, pensar positivo cria uma imagem mental. Porém, sentir positivo é o que faz a gente atrair aquilo que a gente está imaginando, aquilo que a gente está emitindo para o mundo, a gente vai recebendo mais disso. Porém, por mais que a gente tenha essa mentalidade e escolha fazer as coisas com boas intenções, vai ter um momento que a gente vai passar pelo desafio. Eles vão acontecer. E quem vocês escutarem na internet, em qualquer lugar falando que vocês não vão ter desafios, pode fugir dessa pessoa. Porque tem alguma coisa que está ali por trás. Porque não existe pessoas aqui, inclusive quem fala isso, às vezes, e eu já vi, aí eu escuto assim, eu olho bem assim, porque se você tem uma mentalidade completamente positiva, você vai conseguir fugir dos desafios, você vai conseguir não trazer isso para sua realidade. Aonde, gente? Aí às vezes eu olho assim e falo bem assim, nossa, que bonitinho. Imagina, o que será que não está acontecendo hoje na vida dessa pessoa que está trazendo isso e compartilhando, falando sobre os desafios, como se a gente não fosse ter. A gente vai ter, entendeu? E não é sobre estar criando isso, é sobre as provas também que a gente tem enquanto a gente vivencia nessa realidade. Os desafios, eles são reais. Os problemas, eles são reais. Mas vocês lembram aquilo que a gente estava conversando? Quanto mais consciência a gente tem, mais a gente consegue lidar com esses desafios que surgem. Então é sobre desenvolver a consciência para lidar melhor com aquilo que surge. Teve um dia que eu compartilhei aqui com vocês uma frase, olha só. Eu sou solucionador de desafios e criador de possibilidades.
a gente pode escolher. Os desafios eles vão existir, mas eu escolho que eu sou solucionador de desafios e criador de possibilidades. Eu escolho fazer isso acontecer. E com a transferência de riqueza, isso é inclusive uma das formas de fazer isso acontecer. A gente é sempre lembrado, se a gente parar para pensar, a gente é lembrado pelos problemas que a gente cria e também por aqueles problemas que a gente resolve. Imagina, as pessoas elas sempre vão lembrar da gente por aquilo que a gente criou de problema ou por aquilo que a gente resolveu de problema. É assim que muitas vezes você lembra de outras pessoas, alguém que te ajudou em algum momento. Nossa, fulano conseguiu me ajudar. Solução de problema. Nossa, eu ajudei determinada pessoa no momento, numa fase desafiadora dela. Solução de problema. Então a gente sempre é lembrado pelos problemas que a gente cria ou pelos problemas que a gente resolve. Então quando a gente para pensar sobre isso, a gente consegue visualizar que dentro de todos os problemas também a gente consegue enxergar coisas boas. A gente também consegue enxergar soluções. Na pandemia, por exemplo, o Aquazen me ajudou a ajudar muita gente. Era como uma ferramenta que me ajudou a alcançar outras pessoas, melhorar o momento das outras pessoas. Então, quando a gente visualiza tudo aquilo que a gente consegue perceber e ter consciência sobre isso, a gente consegue trabalhar. Porque a gente não consegue trabalhar nem solucionar aquilo que a gente não consegue compreender ou aquilo que a gente não percebe. Então, se você percebeu o problema, o que é que você vai fazer? Você vai focar na solução. Não é ficar sentindo o problema e sofrendo pelo problema, mas é focar na solução do problema. E olha só, a arte também é uma forma de resolver os problemas. Quais são os problemas? É quando você está ali sentindo aquela dor, a dor, aquilo ali que está pesado, que está forte, você consegue visualizar aquilo como um problema e que você consegue solucionar quando você se permite fluir de uma forma mais leve. Quando você está sentindo aquela ansiedade, naquele momento, a ansiedade é seu problema. E você também consegue solucionar por meio da pintura, quando você se permite fluir com mais leveza. E, gente, não é errado monetizar isso. Não é errado monetizar isso. Inclusive, o dinheiro, ele tá no problema. Se tem problema, tem dinheiro ali. Ali também tem solução. E não é sobre você ser aquela pessoa só, dinheiro, 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 não. Se você vê problema, tem dinheiro ali. Então, às vezes, quando você se sente num momento até mesmo de escassez, e você só foge de problemas, você pode parar para pensar que todas as vezes que a gente resolve o problema de alguém, a gente está fazendo uma troca. E ali tem essa troca energética. O dinheiro está no problema. A solução que a gente traz já faz com que essa troca energética aconteça. A solução que a gente cria. Então tudo isso acaba fazendo parte de toda essa transferência de riqueza. A riqueza que está nos seus talentos, a riqueza que está na natureza, a riqueza que está em tudo aquilo que a gente acessa por meio das nossas escolhas. E é sempre importante aquilo que a gente estava conversando. Ter foco onde? Ter foco na solução. Por mais que o problema ele surja, aquilo aconteça, quando a gente foca não apenas no problema, mas na solução daquele problema, a gente percebe as coisas retornando de uma forma muito mais real, de uma forma maravilhosa, sabe? Essa troca dessa energia, essa troca desse dinheiro também, da prosperidade, da abundância.
Então a gente vai compartilhar coisas que são gratuitas, a gente vai sim trazer e saber que nós somos merecedores de receber por aquilo que a gente faz, que a gente não precisa entregar tudo de graça. E se você muitas vezes entrega tudo de graça, existe um bloqueio de merecimento aí. Se você acha que você não merece acessar a abundância e a prosperidade por meio daquilo que você faz, existe trava de merecimento aí. E é importante que isso seja olhado. Mas justamente para ser trabalhado, primeiro você precisa conseguir enxergar que isso existe em você. Que essa trava existe. Porque quando você consegue enxergar, você começa a trabalhar. Inclusive tem uma oração que é muito maravilhosa, da Louise Hay. Depois eu vou até compartilhar nos stories para vocês. Que é uma oração justamente sobre o merecimento. E muitas vezes as pessoas pegam para fazer 21 dias seguidos. Se você sente que você não consegue cobrar, que você não consegue ser monetizado, acha que seu trabalho não tem valor, ou que as pessoas não vão conseguir valorizar, a gente consegue trabalhar tudo isso para que a gente possa ir limpando a gente para conseguir ir acessando aquilo de mais maravilhoso que o universo tem a oferecer, que é completamente abundante. E hoje a gente vai concluir essa nossa transferência de riqueza, a gente vai trabalhar essa nossa transferência de riqueza por meio da arte. Olha só, hoje nós vamos pintar essas flores aqui, bem leves, bem delicadas, super simples. Vou mostrar como fazer o passo a passo disso aqui. E a gente vai acessar esse sentimento. Vamos acessar esse merecimento. A transferência de riqueza já está acontecendo no momento que a gente compartilha os nossos talentos, os nossos dons, quando a gente escolhe fazer isso de uma forma mais leve. E a pintura terapêutica traz muito disso. Eu vou virar aqui a tela agora para que a gente possa iniciar essa pintura. Não esqueçam, eu vou colocar nos stories a oração do merecimento da Louise Hay. Não deixem de fazer, porque é muito importante. Ela realmente ajuda a gente a limpar, se sentir merecedor para que a gente possa acessar esse espaço também de prosperidade, de abundância. E agora, vamos lá. Se eu não colocar nos stories, eu já pretendo colocar assim que eu terminar aqui. Mas você pode me mandar um direct e falar, Marquito, me manda a oração, que eu vou te mandar, tá bom? Se por acaso, assim, às vezes tem o TDAH, se por acaso eu esquecer, vocês podem me pedir, que aí eu vou compartilhar lá com vocês. Então, vou ajustar aqui bonitinho para a gente começar a nossa transferência de riqueza hoje, que se dá por meio da nossa pintura terapêutica, por esse acesso maravilhoso que esse passo a passo nos permite alcançar. Ó, essa arte aqui foi a que a gente pintou ontem, aqui. Então, você pode acessar aqui no perfil ou pode acessar também pelo nosso canal do YouTube, que ela já está lá. Eu mostrei direitinho, passo a passo, de como você criar essas florzinhas, os efeitos que eu utilizei. Inclusive, pessoal, quem está aqui, que ainda não entrou no nosso canal, eu vou te falar, vocês estão perdendo muitas oportunidades, porque lá dentro eu compartilho como a gente consegue fazer as reproduções de ilustrações, eu compartilho as ilustrações com as linhas para que vocês possam reproduzir, compartilho os materiais que eu utilizo aqui, entendeu? Então, olha só, vocês podem comentar CCA, que é Café com Alma, que aí vocês vão receber o link para poder entrar dentro desse nosso canal do WhatsApp, tá bom? Receber as notificações das aulas, tá pertinho aqui da gente e de tudo que a gente lança. Inclusive, tem momentos que eu acabo lançando algum tipo de oferta, alguma coisa especial, e eu tô pretendendo criar algo grandioso que eu nunca fiz também, viu? E eu vou compartilhar onde? Lá dentro do canal, apenas para as pessoas que estiverem no canal. Então, se você ainda não estiver lá,
Não resista, gente. Vem participar do canal junto com a gente. Comenta CCA para receber as nossas mensagens por lá. Eu vou te mandar por direct o link, tá bom? CCA. A Saboaria falando, eu não sei como entrar, eu sou muito limitada nestes aparelhos. Já vamos mudando a mentalidade. Você é super capaz de conseguir acessar. Não se limite, tá bom? Olha só. Você pode comentar aqui, ó, CCA. Escreve aqui, CCA. Olha o pessoal escrevendo. E se você tá pelo YouTube, comenta. Não comenta não. Se você tá pelo YouTube, pode ir no link da descrição. Eu tô falando assim porque senão comenta CCA lá no YouTube, só que lá não tem essa automatização que tem aqui no Insta. Então, lá no YouTube você acessa pelo link na descrição, que você vai conseguir fazer parte do canal também, tá bom? E só de comentar CCA, eu vou te mandar onde? Aqui no Instagram, você recebe pelo direct. Então, você vai abrir o seu direct, onde ficam as mensagenzinhas lá, e lá vai ter o link para você fazer parte do nosso grupo. É só clicar que vai abrir o grupo no WhatsApp. Então, bora lá agora fazer a nossa pintura de hoje. Olha só. Gente, olha isso aqui. Sabe onde que tá? Tá lá no canal do YouTube. Lá no canal do YouTube tem várias artes também maravilhosas que estão lá compartilhadas. E tem muita gente que nem sabe. Então, sempre vou compartilhando aqui. Não deixem de se inscrever lá no meu canal também, para vocês acessarem sempre tudo. Agora, vamos fazer... Aqui eu estou utilizando o papel Canson, 300 gramas para aquarela. Aqui é um bloquinho A5, um bloquinho pequenininho. Vamos usar a aquarela da Giotto. Aqui é uma aquarela escolar, acessível, dessas mais baratinhas. Inclusive, essa aquarela aqui é a mini. Tem uma que é igualzinha a essa daqui, só que ela é maior. Assim, eu gosto dessa mini, porque eu consigo colocar pequenininho aqui e consigo deixar encaixadinho aqui na tela. Ó, tenho feito as pinturas, eu quero mandar para você ver e não consegui, mas vou tentar novamente. Você pode mandar aqui pelo próprio Instagram, pelo direct. Você vai entrar no direct, no mesmo local onde eu te mandei o link, para quem escreveu CCA. Você me manda sua arte lá que eu vou conseguir visualizar, tá bom? Pode mandar. Inclusive, quem quiser marcar, pode marcar nos stories, que aí eu já compartilho vocês também, para todo mundo ir vendo as artes que vocês estão produzindo. Deixa eu aumentar a câmera. E vou dar um zoom. Aqui eu estou usando uma caneta que é a prova d'água. Essa daqui é a Eco Pigment da Faber-Castell, mas vocês podem utilizar a caneta Micron, caneta Unipin. Pode usar apenas grafite. Todos os dias eu repito isso aqui também para vocês, para a gente ir fixando, viu? E olha só, até lápis escolar, aqueles de grafite comum, a gente consegue fazer as nossas artes. Pintar por cima bonitinho, que também não borra. O grafite de lápis comum também não borra. Lapiseira, a gente consegue fazer a arte que também não borra. Então, bora lá. Nessa daqui, ó, eu vou começar primeiro pela do meio, porque aí eu consigo ir visualizando para ir equilibrando aqui. Ó, eu vou visualizando para ir equilibrando. A Kathleen falando, eu vou sentir sua falta depois que acabar esse mês. Kathleen, eu ainda vou trazer lives aqui. Inclusive, vou sempre compartilhar, até mesmo quando eu fizer uma aula surpresa, eu compartilho lá com as pessoas que estão dentro do nosso canal. Então, se você não estiver dentro do canal, você só entra, que aí você não vai perder. Todas as vezes quando for entrar ao vivo, eu vou compartilhar lá com quem estiver fazendo parte. Então, olha só. Vou começar aqui. Centralizei aqui, ó. Coloquei... Vou fazer assim, ó. Colocar 3 dedinhos. Um mais centralizado, um mais à direita, um mais à esquerda. E vou usar meu dedinho aqui só para ser a base. Pronto. Olha só, aqui eu vou começar aqui de cima. Olha só como será essa florzinha. A gente inicia com a pontinha
desce, sobe redondo. E aqui você desce fazendo uma espiral. Eu vou fazer essa devagar, estou fazendo bem devagarzinho, só para vocês visualizarem. E aqui no meiozinho, a gente faz uma pontinha. Gente, olha isso. Ontem eu tinha falado para vocês, né, de como a gente ficar fazendo os testes. Na aula de ontem, vocês podem buscar pela aula de ontem, se você estiver assistindo pelo YouTube ou aqui pelo Instagram. Vocês conseguem buscar pela aula de ontem, eu fui mostrando isso aqui. A gente vai fazendo, pega uma folha e vai fazendo várias ilustrações de teste para ficar testando como seria. Por exemplo, esse da florzinha. Olha só, se eu quiser testar, você pode pegar, ó, sobe, desce e fecha. Sobe, desce, redondo e fecha. Você vem, desce, espiral e fecha. Vem, desce, faz o espiral e fecha. Aí você vai me falar, ai, mas eu não sei desenhar. Gente, por favor, se você estiver disposta e disposto, você vai conseguir fazer. Porque isso aqui não é algo que fala assim, ah, não, se conseguiu segurar o lápis, conseguiu pegar aqui, você vai conseguir fazer, entendeu? Vai ficar perfeito? O que é perfeito? Isso aqui tá perfeito? Não, gente, não tem perfeição aqui não. A gente não tá buscando perfeição. A gente tá buscando se permitir. Então, a forma como vai nascer é a forma que já tá valendo. Ó, a Santa Essência falando, desenho no papel comum antes de colocar no papel para aquarela. Exato, você pode fazer os testes aí para depois levar para o papel de aquarela. Olha só, aqui de novo. Venho, desço, faço a pontinha. Você sobe a pontinha, desce, formato espiral, vem e faz uma pontinha. Aqui você já está fazendo o formato da sua florzinha. Então vocês vão conseguir, viu? Não, gente, não existe o eu não dou conta. O eu não dou conta é o quê? É a primeira coisa que você fala para poder se limitar em qualquer coisa da tua vida. Quando você fala assim, nossa, que bordado lindo. Ai, mas eu não dou conta de fazer isso. Não, não é eu não dou conta. É como é possível fazer isso. Como? Leva por como. Como é possível desenvolver essa habilidade? O eu não dou conta, isso aí é para criar fraqueza. E aqui, aqui somos pessoas espertas, somos pessoas inteligentes que escolhemos por meio da arte trabalhar inclusive a nossa mentalidade. A gente não tá só para fazer desenho, a gente vai trabalhar a nossa mentalidade, a gente vai trabalhar a técnica, aqui a gente vai trabalhando tudo junto. Então, não existe esse negócio de eu não dou conta, gente. Se surgiu isso aí dentro, manda para longe, porque você é muito mais do que a limitação, do que a impossibilidade, viu? Então vamos lá. Trabalhando as nossas flores. Ó, centralizei aqui, dedinho, um para cá, um para cá. E aí, daqui dessa primeira, eu já posso, ao invés de já descer aqui essa parte da flor, o nosso cabinho da flor, nós vamos fazer o quê? Eu vou fazer logo as outras, porque depois eu só puxo. Então aqui, olha só, daqui eu vou puxar, venho, desço, subo, espiral e fecho aqui em cima. Ó, essa ficou maior, essa ficou menor. Eu escolhi que essa ia ficar menor? Não, aqui nesse momento eu só desenhei e aconteceu. Ai, meu Deus, ficou torta. Larga isso. Não tem isso de ficou torto, não. Aqui a gente acolhe da forma que a nossa arte nasce. Porque senão você vai ficar só trabalhando no julgamento. E aqui não é espaço para chicotinho. Então você vem, ó, pontinha, desce, faz o espiral, fecha a pontinha. Sacou? Então agora a gente vem pro lado de cá. Aí aqui eu vou fazer mais aqui pro cantinho. Venho,
subo, espiral e fecho. Olha só, aqui eu estou fazendo como se fosse um triângulo. E vou fazer esse mais para cima aqui para ficar mais assimétrico. Venho aqui, desço, espiral, pronto. Estamos aqui com as nossas flores. Daqui agora, eu vou subir cada uma das linhas. Lembrando, não precisa ser retinha. Pode ser torta, pode ser tremida. É do jeito que você conseguir fazer. Então, ó, eu vou fazer tremida. Porque eu até gosto desse efeito. Vou fazer aqui agora. Alinhado aqui. Venho. Pronto. Aqui. Alinhado. Você só vai fazendo os seus traçados. Daqui. Vem alinhado. Tremidinho. Ok. E aqui a gente vai fazer um jogo. É uma parada legal. Olha que delícia. Eu já defini como vai ser exatamente cada uma das folhas? Não. Então, eu posso ir brincando com isso aqui. Se em uma eu faço maior e ocupa um espaço, na outra eu vou levar a minha linha para o espaço menor. Então, eu vou encaixando as folhas no espaço que eu vou tendo aqui. Por exemplo, essa daqui eu vou fazer ela subindo para cá. Então, ok, vamos. Subir aqui, toda tortinha, ó. Na hora que eu volto, eu vou abrindo, mas volto para o mesmo ponto. Por mais que fique toda torta. Isso aqui é legal. Experimenta. Ó, eu vou subir toda tortinha. Cheguei aqui, a pontinha. Ok. Vou voltar meio tortinha, mas volto para o mesmo ponto. Por quê? Quando a gente vê, às vezes, as folhinhas batidas, o vento, nada fica completamente assim, retinho, tudo retinho. Dependendo da forma como você vê uma fotografia. Então, assim, aqui é só soltar. E daí, aqui, ó, desse pontinho do meio, eu venho e faço uma outra linha. Daqui, ó, venho, faço uma outra linha no meio. Aí daqui de baixo, vamos lá. Aqui ficou um espaço menor, né? Então, aqui tem mais espaço. Já tá diferente do desenho que eu tinha feito, eu tinha mostrado para vocês. E aqui a gente vai fazendo acontecer na hora. Então, ó, daqui eu vou fazer ela subindo até aqui, desço, volto para o mesmo ponto. Venho e faço uma linha aqui. Ok. Agora, essa daqui. Agora ficou um espaço maior aqui, não ficou? Então, daqui, ó, eu já posso subir a folhinha. Daqui eu desço, volto para o mesmo ponto. E faço uma linha no meio. Aí aqui eu consigo até brincar fazendo uma menorzinha aqui. E faço a linha no meio. Então assim a gente vai deixando elas nascerem. Aqui eu vou fazer uma menor. E aqui eu vou fazer uma maiorzinha para cá, pegando bem aqui essa pontinha, ó. Veio até aqui. Aí aqui eu vou aumentando ela, que aí eu consegui ocupar mais esse espaço aqui. E faço uma linha no meio. Aqui eu vou fazer uma menorzinha aqui, volto, linha no meio. E agora, olha só, esse lado daqui ficou mais ou menos uma distância aqui de um dedo mindinho. Então eu vou fazer no olho mesmo, visualmente, aqui, para ficar mais ou menos essa distância. Ou seja, eu não vou encostar a minha folha aqui na linha, na borda do papel. Aqui eu estou buscando um equilíbrio, aqui na medida do possível, mas um equilíbrio que possa, em muitos momentos aqui, ter assimetria. Assimetria no que está dentro e equilíbrio aqui nas bordas. Aí eu vou fazer agora essa daqui, ó, vindo até aqui, e aqui eu volto, pronto. Aí olha só, esse espaço aqui
ficou praticamente... Claro que eu não vou medir uma régua aqui, mas esse aqui, no olho, ficou bem parecido com esse aqui. E esse de cima ficou bem parecido com esse de baixo. Então a gente conseguiu dar uma centralizada. E aqui no início a gente fez o quê? Colocando só os 3 dedinhos aqui. Então eu gosto muito de fazer isso e acabo fugindo um pouco das réguas, porque às vezes você não vai ter nem régua onde você tá e de repente você quer desenhar, aí não fica se apegando a isso. Às vezes eu faço assim, deixa eu ver, esse dedo aqui ele tem o mesmo, a mesma grossura, eu vou colocar assim, o dedo assim, tá. Então eu vou fazer mais ou menos considerando meu dedo, ok. E no final acaba ficando legal também. Então a gente pode se deixando mais fluir nessas coisas, sair um pouco das regras de tanta coisa fechadinha e ir sentindo mais. Nessa parte aqui, ó, aí eu vou fazer só uns risquinhos, ó. Uns risquinhos. Olhando aqui, gente, assistindo, sinceramente, olhando, quem chega aqui agora, tem pessoas que estão entrando aqui o tempo todo, né? E não viram o início. Às vezes, quando olha, aí parece algo muito difícil. Vocês, olhando aqui o passo a passo, se você entrou depois, não assistiu, depois assiste essa aula desde o início, gente, porque é o ouro, tá? Muito, muito legal. Eu também vou disponibilizar ela no YouTube, então consegue assistir depois. Mas olha só, de uma forma muito fácil você consegue fazer as florzinhas. Aí fala, isso aqui é só para quem desenha e para quem tem talento? Não, não é. Isso aqui é para quem está disposto a fazer. Para quem está disposto a se permitir navegar por algo novo. Entendeu? Não é difícil. É fácil. Como é possível? Como é possível criar algo assim? Aí a gente vai desenvolvendo. Então aqui agora, eu vou usar 3 cores nessa flor. Eu vou usar o vermelho, o amarelo e o verde. Olha só, vermelhinho. E se vocês que estão assistindo aqui, vocês estão gostando? Quem está gostando, já encaminha também. Encaminha essa live aqui para outras pessoas. Encaminha para um amigo artista. Encaminha para alguém que você sente que está precisando relaxar, que está precisando desacelerar. Se você sente que faz sentido, manda aí para alguém também, para a gente alcançar mais pessoas também. Se você está assistindo pelo YouTube, copia o link que fica abaixo, onde tem compartilhar. Coloca lá no grupo da tua família. As pessoas estão sempre compartilhando os negócios no grupo da família, às vezes coisas que não são nem tão boas assim. Coisas que vêm para somar. E aqui eu vou colocar... Sempre estou usando esse verde aqui, mas agora eu vou usar esse aqui. Então... Pois é, a Silvia falando, de imediato achamos difícil, mas você consegue deixar tudo muito mais fácil. Só a gente ver o passo a passo. É simples, gente. Imagina lá dentro do método soltar. Por exemplo, dentro do Aquaflores, que é uma das trilhas, eu mostro todos os passos, assim. A gente faz as reproduções. Quem sente a dificuldade de desenhar, a gente aprende a fazer reprodução para fazer as flores. A gente faz as reproduções de várias ilustrações dos arquétipos. A gente tem um passo a passo de cada uma das pinturas, porém, a gente tem as reprogramações mentais que nos ajudam a desbloquear aquilo que está travado. E também temos a nossa comunidade maravilhosa, com artistas incríveis. Porque tem muitos alunos que chegam tendo a dificuldade de falar que é artista, né? Mas fala assim, é artista sim! Aceita! É tipo uma dificuldade de se enxergar artista. Aceita que você é artista. O que é que define um artista? Aquele que permite se expressar por meio das artes. Eu falo, para ensinar pintura terapêutica, vocês recebem a certificação. Porém, para ser artista, você só precisa pintar. Você só precisa escolher. Se você está aqui e está pintando, você já pode se considerar artista. Sem travas. Ó, agora a gente vai... Eu vou aumentar... Eu vou pegar aqui o vermelhinho. Eu estou usando aqui o pincel
um reservatório de água. Vocês encontram na minha lista de materiais que eu sempre compartilho lá dentro da comunidade. Basta escrever CCA para receber. Receber o link. Quem está no YouTube, acessar pelo link na descrição. Agora, com o vermelhinho na ponta, em movimento circular, eu vou fazer o quê? Vou pintar, inclusive, por fora e vou deixar uma partezinha branca. Olha só, passando por cima de tudo. Ó a bordinha branca. Mesma coisa eu vou fazer nessa aqui. Venho com o vermelho, passo por fora, mas vou deixar uma partezinha branca aqui. E aqui, agora eu vou jogar pro lado de cá. Eu não fiz aqui, deixei aqui branco, branco, vou deixar essa parte branquinha. Então aqui, ó, eu venho com o pincel, só passo por cima. Esquecendo que existem linhas. E aqui a gente já vai trabalhando, soltar o nosso controle. E Ana maravilhosa, como pode melhorar? Amiga linda. E aqui a gente vai deixando acontecer. Olha só. Agora eu vou fazer outra deixando um fiozinho aqui branco. Olha. Esse daqui não ficou tão circular, ficou meio a pontinha mais achatada. Solta isso. Aqui agora. Solta. Movimento circular. A tinta para fora da linha e nossas flores ficarão lindas mesmo assim. Eu vou dar um zoom. E aqui agora, a gente vai fazer o quê? Vou trazer o amarelo. Já deixei a tinta ali molhando, o amarelinho. Então agora, vou pegar o amarelinho e vou fazer o quê? Vou trazer uma pincelada, ó, de baixo para cima. É de baixo para cima, Marquito? Não, pode ser de cima para baixo também. E eu vou deixar esse amarelo misturar com o vermelho. Ops, eu ia pegar o amarelo e acabei pegando o vermelho também de novo. Agora, com um pouquinho mais de água, eu venho, pego o amarelinho e ó, só uma pincelada. Vou reduzir. E aqui eu vou trazendo, ó. Vou passar para esse lado de cá agora. De baixo para cima. Ou de cima para baixo. Escuta seu coração. De todas as formas vai dar certo. E aqui a gente já consegue sentir. Olha a mistura. E eu vou pegar aqui agora o amarelo. Vou molhar. E com a pontinha aqui, ó. Eu vou molhar um pouquinho aqui a pontinha na água, que nem eu mostrei pra vocês ontem, ó. A minha água, que tá imunda, que eu tenho que trocar. Porém, como eu tô mexendo com cores escuras, eu mantive. Ó. A tinta, tá vendo? O amarelo tá aqui na ponta, eu trisquei na água, só pra ficar com a ponta mais encharcada. E aí, ó, eu consigo ir fazendo os toquinhos. Vou triscar mais aqui, ó, no amarelo. Tá com a pontinha bem amarelinha. Eu trisco na água só uma pontinha para ficar bem molhado, ó. Aí eu vou fazendo os meus respingados. E aí eu posso fazer, se eu quiser, umas bolinhas maiores já. Eu vou pegando daqui, ó. E aí eu simulo bolinhas maiores do respingado. Ok. Agora eu vou limpar o meu pincel, porque a gente vai para uma outra parte. Vamos fazer as manchas
do verde aqui, nas nossas folhinhas. Aí, olha só, vou pegar aqui do verdezinho. E aqui a gente vai soltar. Soltar é incrível. Daqui de cima, eu vou puxar, vou soltar. Lembra, o objetivo aqui é a gente soltar o controle. Se permita soltar. Ó, nossa, ficou errado. Não tem erro. Você pode pintar tudo direitinho dentro da folha? Pode. Mas meu convite é que você experimente pintar fora das linhas. Pintar dentro das linhas, às vezes, é algo que você já sempre fez. Experimente como seria soltar. Ó, passei por cima das linhas, pegou um pedaço em cima da flor. Ai, meu Deus, não tem erro. Só solta, ó, de cima para baixo. De cima para baixo. Pego mais do verdinho. Vou deixar uma parte para fora. Essa aqui, pintei grande parte aqui, ó, para fora da linha. Aqui. Vou deixar uma parte para fora. Venho aqui de cima, ó. Ó o branquinho fora. De cima. E aqui vai misturando com essa aqui. E tá tudo certo. A gente vai trabalhando nossa respiração, ouvindo a música que a gente colocou. E ó, de cima para baixo. Eu fiz aqui a pincelada mais devagar. De acordo com o que você estiver sentindo, você pode trazer a sua pincelada. Ou você pode fazer uma pincelada mais solta, mais agressiva também. Vai colocando para fora. Você vai sentindo enquanto você está aqui fazendo. Aqui eu vou pegar um pouquinho. Aqui mais do meio do verdinho. Vou trazer de um lado só. Aí ficou mais escurinho aqui. Vou fazer aqui desse lado também. Só uma leve pinceladinha. Pega um pouquinho mais do verde. Só sente. Soltando todo o controle. E agora, pegando mais do verde, eu vou respingar. Ó, vocês estão vendo como tá bem pequenininho? Quando a tinta tá mais durinha. Aí, eu pego o copo, trago aqui o pincel, mesmo com a tinta na ponta. Eu molho, tá mais encharcado. Aí agora, olha só como solta mais, tá vendo? E aí, você vai fazendo suas pinceladas. Quando você não quiser que pegue nessa parte de cima, você pode inclusive tapar a parte de cima. Eu vou fazer uma pincelada mais agressiva aqui agora, ó. Aqui em cima já está praticamente seco. Então, eu vou pegar aqui um papel higiênico só para mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se está seco mesmo. Tá, só o verdinho que tá secando aqui ainda. Então, eu vou cortar aqui só para deixar só nessas partes de cima, sem ficar pegando no verde. Só assim. Que eu quero fazer essa pincelada mais agressiva. Então, aí agora eu consigo jogar com mais força. Ó,
que eu queria esse efeito. E aí tu pode botar, às vezes, um pouquinho mais de força na hora que você tá apertando. E aí, pelo menos não respinga onde você não quer. Agora, eu quero fazer uns respingados pegando o vermelho aqui. Então, vou pegar um pouquinho aqui do vermelho. Vou mergulhar a minha pontinha aqui no pincel. Deixei encharcado, que eu quero que solte mais. Ó. Pronto, essa daqui eu queria bem loucona. Bem artística mesmo. Lembrando que vocês podem deixar secar naturalmente. Não precisa usar secador. Eu uso secador aqui por conta da live, né? Para poder agilizar. Mas se você deixar secar naturalmente, inclusive fica lindo também. Você pode deixar aí. O secador que eu uso é um secador simples. Secadorzinho comum. Aí me perguntam, é ar quente ou frio? Tanto faz. Aí se você assoprar até com a boca aqui, ajuda a secar mais rápido. Mas é melhor que o secador, para não encher seu desenho de cuspe. Ai, gente, é cada coisa que surge. Enquanto faz ao vivo, você acaba trazendo, às vezes, naturalidade. E tem coisa que você nem edita. Eu tô falando, vai encher o desenho de cuspe. Mas é real. Ai, meu Deus. E aí, a gente vai dando essa secadinha. Porque eu quero fazer ainda um efeitinho final. Mas nossa arte já está praticamente prontinha, gente. Que delícia. Agora, enquanto eu vou deixar ela que ela já deu a maior parte aqui, uma secada. Enquanto vai... Nossa, ainda passar mais um pouquinho, que ainda tem uma parte aqui que eu tô vendo. Olha. Gente, aí olha só. Imagina você fazer uma arte dessa em em um papel A3, canson. Você compra papel canson A3 também, aquele grandão. Você coloca numa moldura. Olha que coisa linda para mandar para uma parede. Olha que coisa linda. Isso aqui é interessante de você fazer até mesmo para criar estampas. Gente, essas artes que eu estou criando nessas aulas e todas as artes que eu fiz aqui nesse ano, eu vou usar para criar os meus próximos planners. O planner o 2026. Olha só, porque tudo isso aqui que eu faço, né, vai virando, ó. Esse daqui, minhas leituras, por exemplo. A árvore que eu tinha pintado, aí eu crio e vou colocando as artes nos materiais, a gente vai desenvolvendo, olha só. Tudo que a gente pega, por exemplo, peguei essas folhas aqui, vai aqui pro cantinho. Vai colocando, vai adaptando. Ó, tem flor aqui que eu já fiz nos vídeos desses de 1 minuto do Reels. Olha só. Tudo aqui. Ó, a Priscila falou que tá fazendo marca-página com essa arte de hoje. Lindo, Priscila. É isso aí. Ó, no cantinho. Então a gente consegue ir fazendo essas artes aqui. Você pode criar quadro, pode criar tela, você pode vender. Você pode monetizar seus trabalhos, que nem eu estava falando. Não tem erro em monetizar ou em cobrar por aquilo que você faz. Olha só, no cantinho, esse da borboleta. Esse foi um vídeo também que eu postei aqui no Instagram. O mesmo, olha só, é a mesma arte. Aí eu coloco nos cantinhos, coloquei aqui como se fosse uma marca d'água. Aí as manchas que eu pinto nos papéis, eu tiro fotografia
E aí eu consigo utilizar depois nas artes. Eu faço fotos bem claras, assim, num local bem claro. E com a fotografia, depois eu recorto o fundo e a gente vai desenvolvendo. Ai, olha o rastreador de hábitos como ficou. Mostrei pra vocês um dia desses o rastreador de hábitos. Ó, era essa arte. Eu fiz essa arte, é a primeira arte que tá fixada no perfil. Onde eu falo pra escreverem lá delicadeza e receber uma aula de aquarela. Essa arte aqui, dessa pequena arte, virou tudo isso. Um rastreador de hábitos. Cada decisão que tomo me aproxima de uma vida abundante e harmoniosa. Olha só. A transferência de riqueza que a gente falou aqui hoje na nossa aula, por exemplo, é uma dessas decisões. A transferência de riqueza por meio das nossas artes é uma forma de a gente se aproximar de uma vida abundante e harmoniosa por meio das nossas escolhas. Então, a gente consegue transformar nossas artes em tantas coisas. Eu mostrei para vocês outro dia aqui a bolsinha que eu tinha feito, onde eu guardo... Agora eu não sei onde que ela tá. Eu ia mostrar para vocês. Onde eu fiz a estampa com sublimação. Você consegue pegar as suas fotos disso aqui e você pode levar no local que faz sublimação. Aí você pede para eles montarem um arquivo para ser colocado, por exemplo, numa capa de almofada. E aí, as suas flores viram uma capa de almofada. Ah, deixa eu mostrar a almofada que eu uso aqui. Eu fico com essa almofada nas costas aqui. Olha essa. Eu vou até aumentar. Deixa eu dar... Olha só isso aqui. Foi isso, sublimação, tá vendo? Eu fiz a arte, usei as manchas de aquarela para colocar. Olha só, no tecido. E daí, eu tinha todos esses produtos que eu vendia antigamente, né? Isso em 2018. E daí, como eu entrei muito mais pro digital, para poder dar o suporte para os alunos, acompanhar, aí eu acabei não conseguindo mais ficar nesse gerenciamento da parte dos materiais, porque tem muita logística também, os envios, correio. E eu acabei focando mais nos alunos e nos cursos. Mas olha só, frente e verso, mesma coisa, ó. Uma arte que vira uma almofada, você estampa nas coisas. Olha só essa peninha. Inclusive eu pintei até essa peninha separadamente aqui no Instagram, uma época. E aí nessa arte era só ela. Aí eu peguei a peninha que eu tinha pintado e coloquei como se fosse o brinco dela. E ficou assim. Olha só que legal. A Tereza, sempre tão bom te ouvir. Você deixa o dia cheio de alegria, esperança, cheio de possibilidades. Nem sempre posso assistir ao vivo, mas acabo ouvindo no post e no Reels. Pois é, Tereza, eu tenho deixado salvo também no canal do YouTube. Se você quiser, você pode começar a seguir o canal do YouTube, porque aí você consegue ir acessando lá aos pouquinhos também. Todas as aulas que eu deixei gravadas aqui, a gente consegue acessar por lá. E eu queria mostrar outra coisa para vocês. Olha que linda essa mensagem que eu recebi. Eu gosto sempre de compartilhar. Olha só. Gratidão, Aquarela Zen, pela aula de hoje. Sabe, eu amanheci sem energia, cansada mentalmente, meio confusa com as emoções, mas de 10 horas, quando eu entrei na aula, eu fui te ouvindo e eu senti no fundo da minha alma que hoje, especificamente, eu necessitava estar ali. E aos poucos, a leveza contida em sua reflexão foi dando asas a uma paz incrível. E terminei a aula sentindo que precisava chorar copiosamente para me libertar de algumas pedras nos ombros. Eu saí, procurei uma árvore, me abriguei à sua sombra, no silêncio da rua, e deixei o choro lavar minha alma. Gratidão por tudo que os seus cursos representam. De autoajuda, eu sinto-me bem e leve. Gotas de amor em aquarela.
Isso aqui foi a Jane, maravilhosa. Geralmente ela está aqui nessa aula com a gente. Olha que lindo isso aqui. Isso aqui é permissão. A Jane é uma das alunas que está sempre presente, mandando as mensagens, mandando as pinturas. Ela compartilha muito lá dentro da nossa comunidade. Ela sempre está lá, mandando os desenhos delas, os trabalhos. Isso aqui é tão gostoso de se ver, de se ler, porque mostra que meu trabalho ele tem feito cada vez mais sentido. E em algum momento ele pode alcançar alguém que muitas vezes eu nem esteja vendo aí do outro lado da tela e acaba trazendo esses momentos de bem-estar. Porém, isso acontece só para quem se permite. Por isso que eu falo que não adianta ficar só olhando, só assistindo. É preciso agir, é preciso entrar em movimento, fazer acontecer. E ter isso aqui dentro da nossa comunidade é tão legal porque é um espaço realmente de acolhimento, sabe? Quem se permite viver esse processo acaba sentindo essas maravilhas. Olha essa daqui. Macramê Sunshine comentou: as aulas são maravilhosas e me desaceleram. Eu entendi que eu não posso ter controle sobre a água e a tinta e deixei fluir. Com isso, eu comecei a me cobrar menos e relaxar, pois não podemos ter o controle sobre tudo na vida. Eu aprendi a aceitar mais e isso foi um processo. Isso aqui vai muito além de pintura. Aprender a soltar mais, aprender a não ficar se cobrando, aprender que a gente não precisa viver uma vida pesada, uma vida onde você tem que estar com o chicotinho na mão, sempre se batendo. Quando você faz uma arte, você está dizendo que essa arte não está boa, que essa arte está feia, que você não sabe desenhar, que não sabe pintar. É sobre parar de se julgar e se permitir viver o momento presente de uma forma leve. Isso aqui é muito maravilhoso. Isso aqui me deixa feliz. Porque eu vejo que tudo isso aqui faz sentido. E cada vez mais os alunos que vêm, que participam do método Soltar, que se permitem participar da comunidade, vão estando cada vez mais próximos. Isso aqui acaba sendo algo muito incrível. E ver que as pessoas que chegam como alunos dizendo que não sabe desenhar nada, de repente está criando grupos e participando, juntando com a família. Às vezes já teve ali de mãe e filhas pintando juntas, criando memórias. Eu já vi de alunos que criaram ali espaço junto com amigos e me mandaram compartilhando. Eu até compartilhei nos stories aqui. E me mandaram lá fazendo, sabe? Tipo, marca um momento de piquenique no parque e tá lá. Aquela aluna aprendeu e ela tá passando isso adiante. O que é isso? Isso é transferência de riqueza. Porque a riqueza não é só o dinheiro. Tudo isso é a gente permitir outras pessoas terem esse acesso por meio da nossa arte, por meio daquilo que a gente aprende, por meio daquilo que a gente desenvolve. Vai ser a sua pintura terapêutica, vai ser o seu crochê, vai ser o seu bordado, vai ser a sua escultura. O mais importante é você se permitir viver esse momento presente, colocar essa arte em jogo, colocar a arte para a vida. Você pode fazer só para você também. E se você, em algum momento, decidir que você quer compartilhar, você vai alcançar outras pessoas com a sua voz, por meio da sua arte, por meio daquilo que você faz de mais bonito. Isso aqui, tudo que a gente está falando, tem o que vocês acessam aqui, mas se vocês quiserem ir mais a fundo, eu convido para que façam parte do método Soltar, para estar lá dentro da comunidade, junto com a gente, junto com os outros alunos, fazendo as trocas, para que possam passar por cada uma das trilhas de conhecimento, que é o Aquazen, o Aquaflores, o Aquaflow, pintar em parede, aprender a fazer esse tipo de arte em parede, transformando a sua casa numa obra de arte, aprendendo a fazer a pintura em tecido, em madeira, em tela, fazendo as pinturas, transformando tinta de tecido em aquarela e pintando suas próprias roupas, tudo isso dentro do método Soltar. E te possibilitando ainda ensinar a pintura terapêutica para outras pessoas, se assim você desejar. Você pode usar apenas para você, para desacelerar, para sair do momento de ansiedade, do momento de estresse, ou pode acessar outras pessoas e ajudá-las a ter melhores momentos também. Isso tudo aqui a gente acessa por meio da pintura terapêutica. Se você quiser conhecer o método Soltar
e mergulhar junto comigo, é só escrever soltar 25 aqui ou acessar por meio do link que vai estar na descrição desse vídeo, se você estiver assistindo pelo YouTube. Pelo Instagram, é só escrever soltar25, que eu te mando por direct. E pelo YouTube, é só acessar no link da descrição. E agora, vou fazer o detalhe final para já finalizarmos a nossa aula. Todas essas aulas desses dias, eu estava percebendo aqui, a gente consegue finalizar ela realmente em mais ou menos 1h30. Tem sido, olha, muita entrega nesses cafés com alma. Porque aqui eu não tenho, por mais que eu fale do curso, que eu faça o convite, aqui eu não estou escondendo nada. Estou compartilhando tudo com vocês. Aqui agora, olha só, vou colocar mais para o lado para vocês visualizarem agora a caneta Posca. E aqui a gente vai fazer as linhas. E vai sentindo sua respiração. Só deixa fluir. Não precisa ser retinha demais, não precisa ser perfeito. Só precisa ser sentida. Olha que diferença que já fica. E aqui, como ela é mais escurinha, já está um vermelho mais escuro, né? A gente consegue ter esse destaque bem legal. E aqui a gente vai sentindo, dando a nossa riscada, fazendo linhas leves. Eu gosto de fazer essas bolinhas assim. Tem hora que, por exemplo, vai até onde a posição, aí para não ficar torto, aqui eu faço assim, ó, venho, aí chega num ponto, eu venho, faço umas bolinhas, aí fecho. Vai só sentindo, fazendo as bolinhas. Pois é, Mari, a Mari falou minha posca é diferente. Será que é pirata? Não sei. Quando a posca, eu já falei uma vez aqui, ó, quando a posca começa a entupir, porque essa pontinha aqui, ela entra. Quando não tá saindo a tinta direito, você pode pegar um papel pardo ou um espacinho um desses de papel higiênico, aí você aperta aqui, ó, aperta. Aí você vai limpando a pontinha, aí ela vai saindo, ó. Se sentir que tá mais ruinzinha. Inclusive, assim, tem caneta Posca que pode sim ser pirata. Tem caneta Nanquim, que você vê, assim, maravilhosa. Aí vai, compra lá, da China, 20 por um valor bem mais acessível. Aí na hora que chega, passou a água, saiu tudo borrando. Eu já vi um monte de aluno comprando e borrando com caneta Nanquim. Eu falei, gente, essa caneta aí, a tinta que foi utilizada, bem provavelmente não era Nanquim, não era original. Então isso acaba sendo um pouco mais arriscado. É por isso que eu gosto de comprar as que tem pelos links lá que eu compartilho, né? Lá dentro da lista de materiais. Quem quer receber todos os materiais é só comentar CCA ou acessar pelo link na descrição. Lá eu coloco os links de lugares que você compra. E, por exemplo, se acontecesse de vir uma remessa lá que tivesse a tinta que você pintou e tá borrando, porque geralmente ela vem escrita aqui, a prova d'água. Então, se a caneta tá borrando, você pode entrar em contato e falar bem assim, olha, quero devolver, porque tá dizendo que é a prova d'água e tá borrando. Agora, quando a gente faz essas compras aí às vezes nos lugares, as canetas que vêm lá da China, aí às vezes não consegue. Por isso eu gosto de comprar ali mesmo, nos links que eu compartilho, que eu compro na Amazon mesmo. E aqui, ó, quando fica com ela aberta muito tempo, ela já começa a secar, tá vendo? Aí eu dei uma apertadinha aqui, aí começou a sair.
Aí você vai fazendo as bolinhas, faz a linha. Onde você quiser que fique mais branquinho, você pode reforçar um pouco mais. Essa aqui é 0,7 milímetros. Ela tá lá na minha lista de materiais. 0,7 milímetros. Ei, gente, participem lá do nosso canal, viu? Se você está participando, assistindo as aulas aqui com a gente, comenta CCA ou acessa pelo link na descrição, participa do nosso canal para não perder as informações que a gente sempre vai compartilhando por lá. Olha só, gente, que diferença que faz, né? Um detalhe desse. Ó. Que legal que fica. Como essas flores aqui, elas estão com as cores mais escuras, ela destaca bem. Fica lindo, 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 lindo. Às vezes quando eu vou fazendo as linhas aqui, aí eu vou ficando mais caladinho. Só na respiração. Que aí eu me concentro para fazer a linha direitinho. E olha isso. Pois é. Olha só. Aí aqui nas folhas, por exemplo, eu vou fazer bolinhas, eu não vou fazer linhas. Vou fazer umas bolinhas em alguns lugares. Eu não vou fazer um monte juntinho, eu gosto de fazer elas mais espaçadas. Então, ó, vou fazer uma maior, uma menor e vou deixando livre aqui. Aqui no cantinho. Prontinho. Olha que legal que fica. Olha só. A pontinha. E aqui, nossa arte está prontinha. Ó, a Mari falando que a dela com imposto saiu uns 20. A última vez que eu vi essa caneta Posca aqui, eu acho que ela tava por volta de R$ 50. 45, 50. Ela demora bastante para acabar porque eu uso só para detalhes e eu acho que vale muito a pena, entendeu? É completamente necessária? Não, não é necessária. A nossa arte poderia já ter acabado da forma como ficou aqui. E ainda tem uma outra forma. Se você não quer utilizar uma caneta Posca, por exemplo, você pode comprar uma... Vou reduzir aqui para vocês verem. Vocês podem comprar uma tinta acrílica fosca, porque vocês colocam ela num pratinho, tá vendo? Que já tá tudo seco. E com um pincel super fininho, aqueles tipos de pincéis filete, você já consegue. Esse aqui é um pincel 0. Mas tem pincel filete da Condor, que é muito maravilhoso. Essa ponta aqui é maior, e aí você consegue molhar e ir fazendo bem fininho. E você consegue usar dessa forma mesmo. Aí a Mari falou que comprou na lojinha chinesa. É realmente assim, é sempre um risco. Comprar caneta Micron, caneta Posca, tipo da Shopee ou dali
das lojas, assim, que venham direto da China, é mais arriscado, entendeu? É mais arriscado porque não garante, porque às vezes vem muito barato, mas não garante que a tinta que está sendo utilizada ali é a tinta real. Então eu prefiro comprar de lugares que, para mim, às vezes eu pago um pouco mais, mas eu já sei que vai me dar segurança. Então aqui, ó, com isso aqui, ó, caneta fosca ou com tinta acrílica, a gente já consegue fazer também, fazer as bolinhas, fazer a linha. Precisa de um pouco mais de destreza. É mais fácil fazer com a caneta posca, entendeu? Já com o pincelzinho fininho, você tem que fazer com mais destreza. Às vezes não fica assim tão fininho, mas fica legal também. De você trazer assim, ó, que nem eu tinha mostrado pra vocês. Por exemplo, essa arte aqui, ó, eu fiz com pincel. Foi com pincel? Ou foi com caneta posca? Ixi, eu já nem lembro mais. Não, eu acho que foi com caneta posca, viu? Porque eu tô vendo que a linha ela tá muito igual. Acho que foi isso mesmo. Pois é, tem umas que eu faço com pincel, tem outras que eu faço com caneta posca. Quando o espaço ainda é maior também, tipo, é uma arte maior, eu posso fazer com pincel também. Que aí eu acho que é mais tranquilo. Fica bem branquinho também. Tem essas possibilidades. Então, olha só, finalizamos aqui a nossa arte. Foi lindo estar aqui com vocês nessa nossa aula de transferência de riqueza, que se dá também por meio das nossas artes, por meio dos nossos talentos. Gratidão pela energia compartilhada. Vocês são maravilhosos e maravilhosas. Um beijo no coração e até a nossa aula de amanhã. Beijo, beijo e até lá!